No tempo pascal, nós vivemos o cume da nossa fé, a ressurreição de Cristo, a nossa esperança, a nossa confiança. Mas isso custou um preço um pouco caro e os discípulos tinham muita dificuldade em compreender. Na nossa vida, no nosso cotidiano, às vezes, quando acontece uma tragédia, nós somos chamados para reconhecer aquele que morreu. Esse é seu filho, esse é seu irmão, esse é seu parente, então a gente vai reconhecer o corpo, quando às vezes uma pessoa é encontrada sem documento. Mas reconhecer um vivo, ainda mais com um corpo transfigurado, não era tarefa muito fácil. Por isso Jesus, quando esses discípulos caminhavam tristes, Jesus o encontra e eles não conseguem reconhecer. A visão estava escurecida, eles pareciam como que cegos. Esses homens que saíam de Jerusalém, eles estavam indo contra a palavra de Deus. A palavra dizia que eles deveriam ficar em Jerusalém para receber a força do alto, ou seja, o Pentecoste, a ação do Espírito Santo. Mas eles estavam decepcionados, tristes, perderam a esperança, ele morreu, não tem mais jeito. E aqui eles começam a caminhar para longe da promessa, para longe da cidade que representa a própria igreja, a comunidade. Deixaram a comunidade e foram sozinhos. E a tristeza começa a invadir o seu olhar, o seu semblante. O salmo da liturgia de hoje diz: vós me ensinastes o vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. A nossa felicidade só é plena quando nós estamos próximos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, o rosto começa a entristecer, e é isso que aconteceu. Mas a morte de Cristo, ela causou, num primeiro momento, essa dispersão. Esses dois discípulos foram para Emaús, Pedro convidou e alguns outros também foram pescar e não pescaram nada. Esses discípulos saíram tristes, ou seja, as coisas não estavam dando certo. Não estavam dando certo porque eles não foram preparados para fugir. Jesus, quando mandava os discípulos de 2 a 2, eles mandavam em missão para evangelizar, para falar da palavra de Deus. E aqui eles estão em 2 a 2, mas não para falar da palavra, para fugir, para ir longe da comunidade. Então, meus irmãos, quando a gente treina para uma determinada situação, se uma pessoa, por um determinado tempo, estuda para ser, suponhamos, um médico, e estuda tanto tempo e quando forma, diz assim, não, tu vais pilotar este avião. Claro que a pessoa não vai conseguir sair do lugar, porque ele não foi preparado para isso. E esses discípulos, eles estão tristes porque eles foram preparados para anunciar a palavra, anunciar Cristo, anunciar o próprio Deus. E eles estão indo ao contrário daquilo que eles foram treinados. Todos nós que somos batizados, nós temos esta missão também de divulgar, de colocar a palavra de Deus para os nossos amigos, para as pessoas que estão no nosso trabalho, para a nossa casa. E quando Jesus caminha com ele e começa a explicar a Escritura, começa a arder o coração desses discípulos. E no partir do pão, eles o reconhecem. Nós podemos pensar que reconhecer Jesus é uma tarefa fácil, às vezes hoje, porque a gente já nasce sabendo da história, vai crescendo na catequese. Podemos até reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele deu a vida por nós, mas às vezes o que falta na nossa vida é reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, deixar de dizer, mas todo mundo faz assim, isso aqui é normal. Não, nós devemos reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado. E aqui, quando a gente reconhece os nossos erros e pede perdão dos nossos pecados, também a alegria volta ao nosso coração. É o momento que a gente volta à igreja. Esses discípulos reconheceram Jesus e imediatamente voltaram a Jerusalém. E não voltaram mais tristes, voltaram alegres. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando a gente
reconhece que a gente não está caminhando como Jesus quer. Eu estou caminhando para longe da igreja, os meus passos estão me levando para um lugar desconhecido. Eu preciso reconhecer o meu erro, a minha falha, e aqui eu voltar à casa de Deus. É isso que vai me dar alegria, é isso que vai fazer com que eu também anuncie. Eles voltaram para quê? Para anunciar aos outros. Eles não voltaram para ficar em segredo, mas para divulgar aquela alegria de ter reconhecido, de ter estado com Jesus. Quando a gente está vendo algum vídeo na internet, que a gente abre, diz, olha, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, assine o sininho, compartilhe, ou seja, divulgue aquilo. A palavra de Deus também, ela deve fazer esse efeito na nossa vida. Quando a gente reconhece Jesus, quando a gente sabe que aquilo é o melhor para a nossa vida e a gente gosta daquilo que nós estamos vivendo, então nós devemos divulgar a outras pessoas. Pode ser que um ou outro pense, padre, mas eu já falei tanto, eu já pedi tanto para o meu marido ou para o meu filho participar e eles não me escutam, eu acho que eu vou desistir. Não desista, minha irmã. Faça uma inversão. Em vez agora de você falar de Deus para o seu marido ou para o seu filho, fale do seu filho e do seu marido para Deus. Comece a rezar por ele. Comece a pedir que a graça, que a ação do Espírito Santo possa reinar no seu coração, para que ele reencontre de novo o seu caminho. Todos nós, meus irmãos, que somos batizados, o nosso caminho, o nosso lugar é na igreja, ouvindo, anunciando a palavra de Deus. Isso vai fazer de nós pessoas felizes. Quando eu falo feliz, nós não podemos pensar que é uma felicidade plena. Claro que nós vamos ter os nossos problemas, é doença, é trabalho, às vezes a convivência familiar nos irrita, mas isso é o cotidiano de nossa vida. A felicidade plena nós só vamos ter no céu. Mas nós podemos aproveitar desta felicidade em parte aqui na terra. Não tem coisa melhor do que você dormir com a consciência tranquila, do que está fazendo tudo certo, de que não está ofendendo a Deus. É tão ruim quando a gente está fazendo alguma coisa errada, está ganhando dinheiro de forma desonesta. Isso nos tira a paz. E essa paz Cristo quer nos devolver, quer nos dar. Basta a gente também reconhecer que Ele é o nosso Salvador, reconhecer os nossos erros e nos colocar diante de Deus com essas mesmas palavras que os discípulos disseram hoje. Senhor, fica conosco. Devemos sempre fazer este convite. Senhor, fica na minha vida, fica na minha família, fica no meu trabalho, porque é com Deus próximo de mim que os milagres começam a acontecer, que a minha vida começa a mudar. Na presença de Deus, tudo acontecia de bom. Paralíticos voltavam a andar, cegos recuperavam a vista, falecidos ressuscitavam. Tudo isso acontece na presença de Deus. Então, não tenhamos medo de fazer todos os dias pedido. Senhor, fica comigo hoje. Está iniciando o dia, estou saindo para mais um dia de trabalho, para mais um dia para ganhar o pão para sustentar minha família. Fica comigo, não deixe que nada de mal me aconteça. Não tenhamos vergonha de pedir a Deus, porque Ele é nosso Pai. E é isso que vai fazer de cada um de nós pessoas felizes, abrir as portas do nosso coração para que Deus faça morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.